Olá, a paz do Senhor, eu, Bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Eu acredito que todos nós observamos a vida de Pedro, e a vida de Pedro, em muitos momentos, é um reflexo de quem nós somos. E Jesus, a Bíblia, se aproveita desses personagens para trazer ao nosso coração realidades que muitas vezes estão acontecendo conosco e estão impercebíveis. Então é necessário nós examinarmos os personagens bíblicos e fazermos um autorretrato da nossa própria vida para que tenhamos uma vida ideal, não perfeita, porque não é possível aqui na Terra, mas uma vida ideal, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que acompanhe os processos do Senhor e que nos coloque inteiros nos propósitos que Ele tem para a vida de cada um de nós. Pedro, no primeiro momento, não estava entendendo isso ali dentro do Getsêmani. E por isso ele, por algum momento, ele traz uma complexidade àquilo que Jesus queria fazer. Jesus queria se mostrar como Deus àquelas pessoas. Jesus queria mostrar a cultura do seu reino aos seus algozes. Mas Pedro queria contrariar aquele processo estabelecido por Jesus com a sua natureza. A sua natureza impulsiva, a sua natureza que não agia antes de pensar. E Jesus vai contrariando tudo isso e nos ensinando, através do erro de Pedro, qual deve ser a nossa conduta, principalmente de um líder, dentro das situações que fogem ao nosso controle e que desafiam as nossas emoções. Eu quero ler um texto que está no capítulo 26 de Mateus, o verso 41 e 50. O verso 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há um conselho, uma orientação de Jesus, uma palavra preventiva por parte de Jesus. Ele sabia o que iria acontecer, mas no verso 51, olha o que acontece. Pedro contraria toda esse cenário programado por Jesus para ele e para todos. Ele contraria isso. Olha o que diz o verso 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, no caso Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Você vê como é que Pedro era reativo e como isso é perigoso. Existem algumas reações que elas são venenosas, elas nos colocam em zonas de perigo. Então é muito importante a gente entender o contraponto que existe entre reação e resiliência. A reação nem sempre vai nos levar para o caminho correto, o caminho seguro. Mas a resiliência vai proteger as nossas reações e vai nos dar o caminho das emoções maduras. É isso que Deus espera de nós. Quando ele fala no capítulo 2, verso 5 de Filipenses, que haja em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela pena de Paulo, Deus vai nos orientando a importância sobre as nossas emoções. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas que a gente consegue enxergar dentro desse contexto na vida de Pedro. A primeira delas é: a reação de Pedro foi uma plataforma que fragilizou ele como indivíduo. Eu vou repetir. A reação de Pedro foi uma plataforma que o fragilizou como indivíduo. Sempre que nós formos reativos dentro desse padrão estabelecido por Pedro aqui, nós estaremos nos fragilizando, principalmente diante de Deus. Nós estaremos procurando o caminho da reprovação. Jesus o reprova ali naquele momento. Pedro, que isso? Que loucura é essa? Então a reação de Pedro foi uma plataforma que o fragilizou como indivíduo. Em segundo lugar, a reação de Pedro foi uma plataforma que atrapalhou um processo estabelecido por Jesus. Ele havia estabelecido um processo para mostrar a sua compaixão, a sua longanimidade, a sua mão estendida para socorrer aqueles seus algozes. Ele tinha tudo isso em mente, com certeza, porque ele é Deus perfeito, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava querendo provocar fé no coração daqueles homens, aproximação no coração daqueles homens, inclusive no coração de Judas, que ele o chama de amigo.
Em terceiro lugar, a reação de Pedro foi uma plataforma que abortou o equilíbrio emocional dele. Eu vou repetir, a reação de Pedro foi uma plataforma que abortou o equilíbrio emocional de Pedro. E que nesta manhã nós possamos estar orando para que as nossas reações não abortem o nosso equilíbrio emocional tão importante na nossa relação com Deus, na nossa relação com o nosso próximo e com esse tipo de reação saudável, a gente possa glorificar a Deus. E em quarto e último lugar, a reação de Pedro foi uma plataforma baseada em inseguridade. Ele estava inseguro. Ele pensou que ia ser morto. Então, sempre que nós basearmos as nossas reações em nossas inseguridades, a gente vai sair do trilho da fé. E Deus não quer isso para nós. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro.